com o Júlio e ele vai falar com a gente um pouquinho sobre o hardware hacking. O palco é todo seu, Júlio. Obrigado, Jéssica. E aí, pessoal, tudo bem? Fico feliz de estar aqui apresentando essa palestra para vocês. Eu acredito que será algo interessante para quem quer começar na área de hardware hacking, né? Para quem gosta um pouco de desenvolvimento mais para a área de offensive, né? Ou desenvolvimento de ferramentas, de gadgets para hardware e para hacking em geral, para segurança ofensiva. Então, vou passar alguns tópicos, né? Algumas ferramentas ou alguns métodos, algumas interfaces de prototipagem para você desenvolver suas próprias ferramentas físicas, né? Para fazer ataques ou para desenvolver defesas ou para pesquisa em segurança em geral, né? Tanto ofensiva quanto defensiva. Vou mostrar algumas coisinhas para vocês. Então, só para iniciar, deixa eu colocar o cronômetro para rodar aqui para não esquecer, porque eu geralmente sou meio prolixo com as coisas. Então é o seguinte, pessoal, meu nome é Júlio Della Flora, beleza? Atualmente eu sou consultor de segurança ofensiva na LB2 aqui em Londrina. Fui professor por muito tempo, ainda sou professor e instrutor. Tenho um curso de hardware hacking na Hotmart, né? Então sou instrutor do curso de hardware hacking da Hotmart já faz um certo tempo e tem uma série de alunos. Também fui professor aí da Uniciv por muito tempo, ainda sou, né, professor, coordenador de pós-graduação, tenho 4 pós-graduações. Eu fiz, só para contextualizar vocês, comecei com mais ou menos uns 14 anos, entrei para um clube de robótica aqui de Londrina que tinha um formato muito parecido com um Hackerspace ou com um FabLab, um Makerspace, alguma coisa do tipo. Entretanto, antigamente, esse termo não existia, né? Há mais ou menos uns 15 anos atrás, mais ou menos uns 15, 16 anos atrás, esse termo aí, eu acredito que ainda não existia. O termo mais próximo disso era os clubes de homebrew. Então, a ideia lá era mais ou menos essa. Eu peguei um gosto por eletrônica e computação, depois eu fiz uma faculdade em ciência da computação, aí fiz pós em segurança, depois um mestrado, outra pós, e por aí eu comecei minha carreira de docência, né? Tanto docência quanto consultoria. Sempre fui consultor, trabalhei algumas vezes para empresas, fixo em empresas, outras vezes trabalhei como PJ, né? Então, hoje em dia ainda trabalho um pouco mais livre, né? Eu nunca gostei muito de me apegar, mas a ideia aqui hoje é a seguinte. Eu queria mostrar uma maleta de ferramentas que eu tenho para vocês. E eu não sei se vai compartilhar o áudio da tela, né? Eu vou mutar o áudio aqui. Essa daqui é a minha maleta de ferramentas, pessoal. Essa é a maleta que eu levo quando eu vou para algum evento ou quando eu preciso fazer algum pentest físico ou alguma atividade de Red Team, ou mesmo que seja de pesquisa, né? Que eu vou para um evento, ou para um CTF, ou para fazer alguma atividade de pesquisa dentro do evento, ou para fazer uma palestra. Então, eu geralmente levo essa maleta aqui. E nessa maleta eu organizo todos os hardwares que eu vou possivelmente precisar. Então, tem muito hardware diferente aqui para muita coisa diferente. Então, tem várias categorias, desde ataques contra NFC, RFID, rádio definido por software, tem várias interfaces de prototipagem, como, por exemplo, Tense, Arduino, tem Raspberry, tem ESP32, M5 Stack, M5 Stick, entre outros dispositivos, né? Também interfaces para fazer JTAG com hardware ou para se comunicar via diversos protocolos como o SPI, I2C ou mesmo UART, né? Comunicação serial. E tanto para mobile, né? Para tecnologias móveis, quanto, enfim, para outras arquiteturas, né? Ali eu tenho um J-Link também. O J-Link serve para se comunicar, né? Para fazer JTAG ou SWD, que é um protocolo para se comunicar com microcontroladores ARM, né, com microprocessadores ARM. Então, pessoal, eu queria trazer para vocês que têm interesse nessa área, eu queria fazer um pequeno compilado de ferramentas para quem quer começar na área. Então, você fala para mim assim, Júlio, eu gostaria de aprender um pouco sobre hardware hacking, eu acho interessante, e eu queria saber assim, quais são as ferramentas básicas que eu preciso, não preciso necessariamente comprar, mas preciso pelo menos saber do que se trata, né? Saber o que é cada uma dessas ferramentas ou como funciona cada uma dessas ferramentas, para depois, com o tempo, né, eu poder
adquirir uma ou outra dessas ferramentas. Então, a ideia aqui é justamente essa, mostrar para vocês algumas ferramentas, alguns tipos de hardware para você que quer, por exemplo, iniciar nessa área. E leve em consideração que essa área é bem ampla, bem vasta. Então, nós temos desde rádio definido por software, então desde radiofrequência, até hacking de carros, até hacking, por exemplo, de dispositivos médicos ou hacking relacionado ao setor financeiro, né, ou appliances para setor financeiro, tipo caixa eletrônico, POS, né, máquina de cartão, entre outros dispositivos que você pode fazer pesquisa, obviamente, sempre uma pesquisa, né, consciente, com information disclosure consciente, né, fazendo o disclosure de informação consciente, claro, não preciso nem dizer isso para vocês, né? Então, eu gostaria de trazer para vocês alguns desses pontos específicos para que vocês iniciem nessa área, né? Ou que é esse início de carreira, ou que vocês tenham isso como uma das funções ou uma das habilidades no seu leque de habilidades de segurança da informação. Caso você queira ser um pentester, ou que você trabalhe com segurança, ou mesmo que você queira fazer pesquisa na área. Então, para um pentester é muito interessante. Nesses últimos tempos, a gente vem sofrendo o advento da internet das coisas, né? O advento da computação vestível, o advento da Internet of Dust, entre aspas, né? Que vai surgir ainda. Então, tudo está ficando conectado à internet, tudo tem microcontrolador. Então, tudo que tem microcontrolador, uma hora ou outra, é passível de ter vulnerabilidades e de que se possa explorar essas vulnerabilidades. Então, é mais ou menos essa a ideia que eu quero trazer para vocês hoje, beleza? Vou começar com alguns dispositivos para que vocês peguem o gosto aí e depois vou tentar separar uns minutinhos para pergunta, beleza, gente? Então vamos lá. Vamos começar com essa modalidade de ferramentas que são consideradas como hacker tools. Claro que assim é um nome genérico para traduzir essas ferramentas, né? Mas são dispositivos de hardware, são ferramentas de hardware cujo objetivo é manter ou estabelecer conexão com embarcados. Então, você pode tanto manter conexão com embarcados, com microcontroladores, com memórias NOR, NAND, né, memórias flash, tipo EEPROM, coisas do tipo, memórias ROM, enfim. Ou mesmo com microprocessadores e microcontroladores através de protocolos específicos como o UART ou o SWD, né? Então vamos começar aqui. Eu vou trazer algumas ferramentas e eu vou sempre tentar trazer alguma coisa mais custo-benefício, indo do custo-benefício até algo um pouquinho mais caro, tá? Para todos os bolsos, para que todo mundo entenda que dá para começar bem barato, mas que esse hobby escala, né? Que essa pesquisa escala para coisas muito caras, dependendo da situação. Né, tem equipamento de hardware aí que eu já orcei, né? Que eu conversei com empresas que desenvolvem esse tipo de equipamento e dependendo do equipamento aí ele bate 400 mil euros, né? O preço do equipamento, né? Junto com microscópios, com canhões de laser, né? Com feixes de laser, de vários segmentos, né, de frequência de onda, enfim, glitchers, né, ferramentas para fazer glitching, ferramentas para fazer fault análise, power análise, essas coisas do tipo. Isso escala assim para um nível absurdo, dependendo da precisão, né, dependendo da habilidade da ferramenta, da precisão e do software também, que muitas vezes é caro. Então, como eu digo aí, a gente tem osciloscópios aí, por exemplo, desde R$200, R$300, você compra um osciloscópio super básico e osciloscópios escalam aí até 50, 60, 70 mil reais, dependendo do osciloscópio, ou do analisador lógico, ou do analisador de frequência, enfim, por aí vai. Então, eu vou mostrar 4 ferramentas para vocês aqui. Elas são o Descifra, o GoodFat42, o BuzzPirate e tem o CH340, que é o nome do microcontrolador, né? O nome do chip, propriamente dito, que é uma interface para fazer comunicação UART. Então vamos começar com o CH340 ali, que é o nome do módulo. Então esse primeiro aqui, o CH340, é bem barato, custa aproximadamente 63 centavos de dólar, né? $1, $2. Claro que
dependendo do lugar que você comprar tem um frete, aqui no Brasil é mais ou menos uns R$15, R$20, dependendo do dólar também. E qual que é o objetivo desse brinquedo aqui? O objetivo dele é fazer comunicação via serial. Então, você vai usar ele para conectar, por exemplo, num roteador via porta serial do roteador, utilizando um protocolo chamado de UART, né, que é um protocolo serial, pode ser tanto síncrono quanto assíncrono. Daí, quando ele é síncrono ou assíncrono, ele é chamado de USART. Né? Então, é um protocolo, depois vocês deem uma pesquisada aí, pelo que eu estou falando. Passando para o GoodFat42, que tem muitas outras habilidades, né? Além de poder se comunicar via UART, ele também se comunica com vários outros microcontroladores, tipo MSP 430, tipo, por exemplo, faz JTAG também, que é uma comunicação para hardware, né? Para você debugar hardware, I2C, I2C, entre outros protocolos aí que são utilizados pelos desenvolvedores de embarcados, né, pelos desenvolvedores de computação ou de eletrônica embarcada. Outros que são parecidos, né? O GoodFat42 é interessante porque ele tem o software dele é custom made para ele. Então é um software feito pelo Travis Goodspeed, né? O hardware foi feito pelo Travis, acho que o software também, ele tem várias revisões. É um pouco antigo já o GoodFat42, porque hoje a gente tem o GreatFat. E o GreatFat, ele inclusive faz sniffing de USB. Ele tem 2 portas USB e ele faz sniffing do protocolo USB. Então você consegue fazer sniffing, consegue fazer ataques relacionados a man in the middle no protocolo USB também. Muito interessante, né? Que vocês olhem ali, além do GoodFat42, que vocês deem uma olhadinha no GreatFat. Só que o GreatFat é bem caro. A última vez que eu vi ele na China, ele custava mais ou menos uns 500, 600 reais, mais ou menos. Eu acho que o GreatFat está aí em torno de $99, coisa do tipo, beleza? A gente vai para o Deshikra, e o Deshikra é relativamente caro porque ele é da Zipster ou Chipster, que é uma empresa, né, que fabrica. Entretanto, ele utiliza um FT232H, que é um microcontrolador central dessa placa, e existem clones, entre aspas, né, porque a maioria desses hardwares são de código aberto. Então, não existe clone, né? Como é de código aberto, você pode simplesmente fazer o hardware, né? Copiar ou refazer o hardware e vender, né? Dependendo da situação, claro, dependendo do código, né? E por aí a gente vai. Então, a gente tem isso aqui, o Zipster, e tem o BusPirate, que é ótimo também para tudo isso aqui, né? Para efetuar comunicações, two-wire, three-wires e por aí vai. Aqui eu fiz um dump de firmware de dentro de um roteador, então eu utilizei um Soic Clip, que é um alicate que vai em cima da memória do roteador, né, que é uma memória NAND, uma flash, né, no caso, uma memória NOR flash, se não me engano. Coloco esse clipe, atachei ele ao GoodFat42, e aí estou utilizando um software para fazer o dump dessa memória. Depois de fazer o dump dessa memória, eu consigo ali montar o sistema, né, embarcado ali, o sistema operacional, que geralmente é um Linux no roteador, consigo remontar ele, eu consigo extrair o file system, consigo fazer pentest, né, fazer atividade de pentest, ou enfim, red team, ou pesquisa de vulnerabilidade, utilizando essa técnica para extração de firmware, quando a gente não tem acesso ao firmware via internet. Aqui, mais uma coisinha interessante que dá para fazer com o BusPirate, né, que é um sniffing de I2C. Vamos levar em consideração que I2C é o protocolo que as memórias utilizam para se comunicar no barramento com um microcontrolador ou um microprocessador. Então, quando você tem um microcontrolador e ele vai puxar dados de memória, ele geralmente usa ou a I2C, né, que é o I2C, ou ele usa o SPI, o protocolo SPI. E aí, eu estou mostrando uma comunicação via I2C, né? Aí eu estou fazendo um sniffing do I2C para mostrar para vocês todo o tráfego do protocolo, né? O que está trafegando de um Arduino para o outro, ali enquanto eu coloquei... De um Arduino não, desculpe. O que está trafegando entre o Arduino e um display de LCD, né? Que eu estou jogando informações I2C do controlador do Arduino, do ATmega 32, do ATmega 328P, para o display de LCD que está com um módulo de I2C, né? Para o display de LCD. Então aí mostra também. Vamos passar rapidinho, porque senão acaba e eu não consigo mostrar tudo. Aqui o JTAG Later, para você encontrar os pinos de JTAG, né? Não é necessário só você
ter uma ferramenta que se comunique via JTAG, né? É necessário que você tenha dispositivos para encontrar a comunicação JTAG, que são vários pinos diferentes, né? São vários terminais diferentes dentro de uma placa de circuito impresso. E aí nós temos dois dispositivos, um deles é o Arduino com o projeto JTAG Enum e o outro o JTAGulator do Joe Grant, que é bem mais caro do que um Arduino, né? E o que a gente pode fazer aqui? Aqui eu estou utilizando uma placa lógica de um HD, não eu, né, o pesquisador, e ele soldou nos TPs, né, nas conexões de test points de uma placa, de um circuito lógico de um HD, para conseguir descobrir quais são os terminais de JTAG para poder depois se comunicar via JTAG. Então o JTAGulator faz isso, ele enumera tanto o UART quanto o JTAG, né? Os pinos de TDI, TDO, TClock, TMS, TRESET, para você saber como se comunicar. Rádio definido por software, vamos lá. Vai ser rapidinho, né? Essa palestra está muito rápida, desculpem aí pela velocidade, tentando colocar o máximo de informação possível. Aí a gente entra pelo rádio definido por software, que é justamente o fato de você poder tanto receber RF, radiofrequência, né, AM, enfim, frequências UHF, VHF e por aí vai, até, por exemplo, roteadores Wi-Fi, ou 3G, 4G, enfim, você receber e transmitir também. Então a gente tem uma série de dispositivos que podem fazer transmissões de radiofrequência. Entre eles, um dos mais caros aí que eu cito é a Blade RF. Essa é a X40, mas tem a X100, se não me engano, é bem cara, e ela é full duplex, então quer dizer que ela transmite e recebe ao mesmo tempo. A gente tem o Hack RF, que é um dos mais comuns, não é muito barato também, né? Eu tenho um Hack RF aqui, junto com um projeto que é o PortaPack, para deixar ele mais portátil e poder utilizar ele fora do computador. Ele também transmite e recebe, mas ele é half duplex, né? Então ele é simplex, no caso. Então ele ou recebe ou transmite, não faz as duas coisas ao mesmo tempo. E a gente tem aqui o queridinho da entrada, né, que é o RTL SDR. E esse daqui ele recebe ali, se não me engano, de 15 kHz ou 10 kHz até 1.7 GHz. Uma faixa gigantesca. Claro que o Hack RF vai até 6 GHz, mas isso aqui por $6 vale muito a pena. Um Raspberry Pi também transmite, né? Ele não recebe, mas ele transmite. Dá para combinar esses dois para fazer transmissão e recepção. O Raspberry, você consegue fazer uma pequena gambiarra num pino de GPIO dele, onde você consegue chegar até, se não me engano, eu acho que ele chega, pessoal, até 700 MHz, mas é pouca range, né? Pouca range não, é pouca distância. Ele não transmite muito longe, porque é uma gambiarra onde você usa um pino que está ligado a um oscilador, né? Para você poder transmitir nas frequências corretas, né? Para você fazer o shift de frequências. Tem também o Yardstick, muito bom, mas relativamente caro também. O que dá para fazer com isso? Bom, aqui tem um videozinho onde eu simulo, eu uso o Hack RF para simular um satélite GPS, e eu uso o satélite GPS fake para confundir o meu celular jogando Pokémon GO. Então eu faço com que o celular ache que eu estou em outro lugar do mundo. Por quê? Porque eu estou simulando um satélite GPS através do Hack RF. Então, estou fingindo lá. O GPS ele vai na frequência de uns 1.7, mais ou menos, GHz. É mais ou menos isso a frequência dele. E daí você consegue gerar dados falsos de GPS, por exemplo, para fazer input em dispositivos que tenham GPS embarcado no mesmo celulares. Claro que tem celulares que têm proteção contra isso, alguns celulares da Samsung que têm proteção contra a saturação do GPS, quando fica muito forte, enfim. Mas aí eu estou mostrando que eu estou no Pokémon GO e não estou na minha casa, apesar de eu não ter conseguido rodar os pontos ali, os Pokéstops, né? Ele está mostrando que eu não estou na minha casa, porque ele faz comunicação tanto via GPS, quanto Wi-Fi, quanto, enfim, 3G, né? E ele cruza esses dados. Beleza, vamos para o próximo. Aqui, para quem quer... isso aqui é um slide meio genérico, que aqui tem um Proxmark, que é para fazer pentest em NFC e RFID, né? Tecnologias de comunicação sem fio, né? Near Field Communication. E também o Ubertooth One, que é para fazer sniffing de Bluetooth, né, sniffing passivo de Bluetooth. E também tem o LM327, que é para fazer hacking de veículos, né, que é
conecta ali na porta DB2 do carro, você consegue tanto injetar comandos quanto injetar parâmetros, quanto receber parâmetros da rede CAN do carro. Tudo isso, pessoal, se vocês querem ver mais coisas sobre isso, eu tenho tanto no meu tanto no meu Instagram quanto no meu YouTube. Então vocês procurem ali pelo YouTube, Hardware Hacking, o meu canal, e eu tenho vídeos sobre tudo isso, né? Técnicas sobre tudo isso. E também no meu Instagram, todo dia eu posto coisas interessantes sobre o assunto, né? Sobre hardware. Bom, aqui tem algumas plataformas também de prototipagem, que é o Arduino, o Tense, que é ARM, e também tem um Node MCU ali, um ESP8266, e eu posso citar o ESP32 também, e o M5 Stack. O Arduino todo mundo deve conhecer, né? Então o Arduino Uno básico. O Tense é muito legal, porque ele permite ataques chamados de Bad USB. O Arduino também, né? Mas a partir do Leonardo ou o Pro Micro também permite, que é chamado de Bad USB, onde você finge ser um teclado, um mouse ou um joystick e você dá comandos para o computador. O legal do ARM, do Tense, é que na versão mais nova, a versão 4 do Tense, ele tem um processador de 600 MHz, e a partir daí você consegue fazer um overclock para 1 GHz. Então perceba um embarcado com 1 GHz. Dá para fazer 1 milhão de coisas com isso aqui, né? É uma interface de prototipagem genérica, onde você pode fazer qualquer coisa, né? Deem uma olhadinha no GitHub que vocês vão perceber o quanto de código que tem. Aqui eu automatizei uma tarefa de jogo com um Tense. A partir daí, o que eu fiz? Eu peguei o Tense, coloquei ali um LDR, né, um sensor de luminosidade, e falei para o Tense que quando ele perceber variação de luz, ele muda da esquerda para a direita. Ele finge ser um teclado conectado no computador, no celular, no caso, e daí ele muda da esquerda para a direita. E a partir daí, pessoal, percebam que ele se movimenta sozinho, né? Então ele joga sozinho o jogo do Timberman, né? O Lumberjack. Bom, estamos quase acabando. Tem hardware tipo o analisador lógico, tem o CH341A, que serve para fazer dump de BIOS, de placa-mãe, coisa do tipo, e osciloscópios dos mais diversos tipos, né? Aqui eu tenho 2 ataques relacionados ao osciloscópio e gerador de função, não vai dar para passar para vocês, mas é onde eu gero ondas, né? E eu consigo tanto bagunçar um MEMS, né? Um módulo de acelerômetro e giroscópio de um celular, quanto também consigo bagunçar o touchscreen do celular, gerando ondas no celular, né? Então aqui eu consigo fazer um hack com um joguinho, onde eu só clico e ele finge que eu estou clicando milhares de vezes por causa da onda. Próximo. Para fazer dump também, o Arduino é o RT809H, para fazer dump de memórias flash, né, e muitas outras coisas. E Chip Whispers, que são para ataques mais focados em hardware, né, ataques de fault análise, fault injection, entre outros. Ferros de solda, tenho 2 minutinhos. Um muito legal, um ferro de solda, é o TS100. Dá para rodar até Tetris nesse ferro de solda. Um ferro de solda incrível, né, muito rápido, em 6 segundos ele chega a 300 graus com a fonte adequada. E aqui um kit básico para vocês, pessoal. Quer começar na área? Não precisa ser esse ferro de solda propriamente dito, mas tem um Raspberry, tem um Bus Pirate ou algo parecido, um Arduino Pro Micro para fazer ataques de Bad USB, um ferro de solda e algo para fazer SDR, né, algum SDR, algum software Defined Radio. Isso aqui é um pacote básico para você começar na área de hardware hacking, dá para fazer muita coisa. Beleza, gente? Eu sinto muito pelo tempo. Dê uma olhadinha no meu Instagram, tem muita coisa lá, e uma olhadinha no meu Facebook, no meu YouTube, que é o canal Hardware Hacking. Tem muita coisa lá para quem gostou, tá bom, pessoal? Acho que dá para responder uma perguntinha. Será que dá para responder uma perguntinha de 1 minuto? Mas meu muito obrigado para vocês, gente. E até a próxima, tá? Dê uma olhadinha lá. Se tiverem dúvidas, me enviem via Instagram. Assistir a talk do Júlio e do Test, que é só pra gente querer comprar coisa. É verdade, Cris. Lá na comunidade Hardware Hacking do Telegram, a gente tem uma comunidade chamada Hardware Hacking no Telegram, e o pessoal gasta um dinheiro tremendo lá com coisa de eletrônica, porque um fica fazendo vontade pro outro, né? Então, dê uma olhadinha aí nesses links. Se tiverem dúvidas, me chamem via Instagram ou via Telegram, ou enfim, postem alguma coisa no YouTube que eu respondo vocês sempre que eu puder. Beleza, pessoal? Agradeço. Muito obrigado pela palestra, muito obrigado por me ouvirem e até a próxima, tá bom?